Pessoal, bom dia. Eu ia marcar um Google Meet para a gente fazer umas conferências e fazer a correção da AP, mas como muitas pessoas não estão no Google Sala de Aula, então eu resolvi gravar esse vídeo, né, um vídeo para cada turma, são 3 turmas, então são 3 vídeos, talvez ele seja um pouco extenso, mas é a única forma que eu encontro para poder fazer a correção dessas atividades com vocês, uma vez que nós estamos trabalhando totalmente online. Para responder a questão 1, nós vamos ler o texto Canto Mineral 10, de Carlos Drummond de Andrade. Ai que me arrependo, me perdoa Minas, de ter vendido na bacia das almas meu lençol de hematita ao louro da estranja e de ter construído filosoficamente meu castelo urbano sobre a jazida de sonhos minérios, me arrependo e vendo. Questão número 1. Há uma palavra que causa duplo sentido no verso. Letra A, me arrependo e vendo. Letra B, meu lençol de hematita. Letra C, me perdoa Minas. Letra D, de ter construído. Letra E, de ter vendido. Releiam o texto, analisem a questão e escolham a resposta certa. Nós voltamos em seguida. Para quem não sabe, hematita é o principal minério de ferro, de cor cinza ou preta, forte brilho metálico e traço vermelho. Muito bem, se você escolheu a alternativa A, me arrependo e vendo, você acertou, porque a palavra vendo, ela tem 2 sentidos. O sentido de vender e o sentido de ver. Ou seja, aqui nós temos uma ambiguidade, uma figura de linguagem onde uma palavra ou mesmo uma expressão pode ter duplo sentido e os 2 são válidos. A letra B, meu lençol de hematita, é uma figura de linguagem, é uma metáfora que fala a respeito do minério que ele poderia ser possuidor, que ele vendeu, não é? Talvez tivesse esse minério no terreno dele, vendeu e não sabe, então ele vendeu o lençol de hematita, mas na verdade ele vendeu foi a terra onde poderia se encontrar esse minério chamado hematita, não é? Na letra C, me perdoa Minas, perdoa não é uma palavra de duplo sentido, apesar de que ele faz o pedido de perdão ao próprio estado de Minas Gerais, quando na verdade foi ele que foi o prejudicado, não é? Letra D, e de ter construído. Então ele fala sobre um castelo urbano filosoficamente construído sobre a jazida de sonhos mineiros, ou seja, ele tinha sonhos a vir para a cidade e vendeu o que tinha para investir nesse sonho e não funcionou, porque ficou só na filosofia mesmo, não é? Mas ainda assim não é um duplo sentido, também é uma figura de linguagem que nós podemos classificar como metáfora. Letra E, de ter vendido. Vendido tem apenas um sentido, não é? Não existe nenhum outro sentido para vender, a não ser o sentido de entregar, de trocar, sei lá. Mas a palavra que nós procuramos aqui é a palavra vendo, que pode ser do verbo ver e também do verbo vender. Para resolver a questão número 2, nós vamos ler uma poesia de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. A questão número 2. O poema tem a predominância do tempo pretérito imperfeito para reforçar. Letra A, a percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo. Letra B, a ideia de um tempo que terminou em algum momento. Letra C, a discussão sobre o passado e o futuro frente ao espelho. Ou letra D, o sentimento de solidão por estar refletindo frente ao espelho. Ou letra E, a preocupação com o futuro, já que não sabe onde perdeu o rosto. Quando fala do pretérito imperfeito, nós estamos falando daquele verbo que parece que não foi completado e continua acontecendo em algum lugar lá no passado, né? Essa é a melhor característica do pretérito imperfeito. Então, na primeira alternativa, letra A,
A percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo, sim, realmente a gente percebe que o eu lírico aqui, utilizando-se do pretérito imperfeito do indicativo, ele começa a perceber que o tempo está passando para ele. As coisas estão mudando, seu corpo está mudando, aquele rosto bonito da juventude ficou perdido em algum espelho do passado, porque agora, quando olha no espelho, ele está vendo um outro rosto, ou ela, né? A letra B, a ideia de um tempo que terminou em algum momento? Não, porque se fosse um tempo que terminou em algum momento, esse verbo estaria no pretérito perfeito. Aquilo que já está completado, está consumado, acabou. Letra C, a discussão sobre o passado e o futuro frente ao espelho? Também não se trata disso. Não está preocupado com o passado nem com o futuro. Não está fazendo comparações. Está simplesmente percebendo que o tempo está passando. Então não existe uma discussão sobre o passado e sobre o futuro. Letra D, o sentimento de solidão por estar refletindo frente ao espelho? Não, absolutamente, porque ela não está se queixando de solidão. Ela está se queixando da mudança que aconteceu e ela não percebeu. E só agora, frente ao espelho, então ela começa a perceber que o tempo passou. Letra E, a preocupação com o futuro, já que não sabe onde perdeu o rosto? Absolutamente. Não tem preocupação nenhuma com o futuro. A preocupação está com o tempo que está se esgotando, está passando, está se acabando. Não é? Muito poético. Para a questão 3, nós vamos ler o texto As Vantagens da Morte, de Luiz Rufato. Ouvi um toque, 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 virei de lado, tentava pegar no sono, calor e pernilongos, ouvi de novo toque, toque, toque. Levantei, escancarei a janela e deparei com meu irmão montado em sua garique preta com frisos dourados, segundo andar do prédio do conjunto habitacional onde morava, perguntando daquele jeito bonachoso: vai me deixar muito tempo aqui fora ainda, Tiquinho? Ele pousou dentro do quarto sem dificuldade, abriu o descanso, estacionou a bicicleta num canto. E aí, como vão as coisas? Foi quando notei que eu estava bem mais velho que ele. Ele havia morrido com 22 anos, um negócio esquisito. Chegou da fábrica, trabalhava de torneiro mecânico na manufatura, falou que não estava se sentindo bem, jogou na cama de roupa e tudo. A mãe ainda perguntou se queria tomar um chá de boldo, disse que não, queria apenas dormir um pouco, deitou, dormiu, não acordou mais. E fiquei com a sensação de que uma manhã eu ia despertar e lá estaria ele na cozinha tomando café, enfiado no macacão fedendo a graxa, pronto para ir para a fábrica, mas os anos passaram, ele não levantou mais. E agora reaparece, como se não tivessem decorrido 30 anos. A cara ainda com as marcas de espinhas, o cabelo emplastrado de Bill Cream. E aí, como vão as coisas? Questão 3. A ideia-chave do texto é: letra A, identificar a morte como algo negativo que interfere em nossa condição mental. Letra B, naturalizar um assunto pouco debatido para discutir as relações afetivas. Letra C, recorrer à tradição bíblica para dialogar com o universo sobrenatural. Letra D, resgatar a temática da morte para aprofundamentos filosóficos. Ou letra E, expor o cotidiano de indivíduos de classe social privilegiada. Analisando a primeira alternativa, letra A, identificar a morte como algo negativo que interfere em nossa condição mental, não se trata disso. Inclusive, você olha para o texto e você percebe que o título do texto é As Vantagens da Morte. Como o título é sempre um resumo, bem resumido, do assunto que vai ser tratado no texto, você percebe que essa alternativa A não tem nada a ver com o texto. Letra B, naturalizar um assunto pouco debatido para discutir as relações afetivas. E aí? As vantagens da morte. No texto, ele fala da morte do irmão, de como o irmão morreu, de como ele vê o irmão agora, talvez num sonho, não sei, não fica bem claro aqui, mas ele vê o irmão, ou como ele gostaria de ver esse irmão, como ele gostaria de reencontrar, como ele gostaria de ter uma relação afetiva mais próxima desse irmão, de mudar de atitude em relação a certas coisas, né?
Então, realmente, a questão aqui é naturalizar um assunto que é pouco debatido para discutir as relações afetivas. Um dia a morte vai chegar, você não vai mais poder pedir perdão, você não vai mais poder fazer alguma coisa pelas pessoas que você ama, então você tem que fazer isso hoje, agora. Sim, seria a letra B. A letra C, recorrer à tradição bíblica para dialogar com o universo sobrenatural, isso nem é bíblico, né? É um disparate, tá tão contraditório, não tem nada a ver, a Bíblia não ensina nada disso e nem fala da Bíblia. Letra D, resgatar a temática da morte para aprofundamentos filosóficos, não é o que parece. Parece, pelo contrário, que a questão aqui é mais afetiva. A questão é mais afetiva, a questão não tem nada a ver com filosofia, é sentimental, é afetivo, não é? Letra E, expor o cotidiano de indivíduos de classe social privilegiada? Bom, nada a ver também, totalmente fora da casinha, né? Porque os indivíduos em questão aqui, os personagens, não são de classe social privilegiada, são operários. Então não tem privilégio em ser operário, em ser torneiro mecânico, não tem, né? E ele ainda fala do ambiente onde ele vive, né? Calor, pernilongos, e ele não tem conforto privilegiado. Para responder a questão 4, nós vamos ler o próximo texto de Machado de Assis, intitulado Círculo Vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme. Pudesse eu copiar-te o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fonte amada e bela. Mas a lua fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda luz resume, mas o sol inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta luz desmedida umbela, por que não nasci eu um simples vagalume? Na questão 4, no poema há algumas figuras de linguagem, aquela que predomina é a prosopopeia, pois há uma ideia de, letra A, insatisfação, típico comportamento humano atribuído a seres não humanos. Letra B, duplicidade entre as personagens nos diferentes sentidos sobre o que falam. Letra C, formação de palavras que tentam reproduzir os sons emitidos de animais. Letra D, relação de semelhança entre a palavra e o que ela representa. Ou letra E, contradição na escolha das palavras utilizadas no poema. A questão fala da prosopopeia. A prosopopeia é uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados, a seres inumanos. Não é? A plantas, vegetais, coisas. Machado de Assis é muito bom nisso, né? Quem lê um apólogo de Machado de Assis vê uma agulha, uma linha, um alfinete conversando e trocando ideias, experiências e também sentimentos. E é o que nós vemos aqui nesse momento, nesse poema, uma prosopopeia. O vagalume, a lua, o sol, a estrela, não é? E principalmente o vagalume insatisfeito com a vida com que ele vive. Então, na letra A, insatisfação, típico comportamento humano atribuído a seres não humanos. Correto. Letra B, duplicidade entre as personagens nos diferentes sentidos sobre o que falam. Não, não seria. Isso seria ambiguidade, né? Nós já tratamos lá na questão número 1. Letra C, formação de palavras que tentam reproduzir os sons emitidos de animais. Isso tem outro nome. Onomatopeia. Esse é o nome que é dado à representação de sons emitidos por animais ou por objetos também. A onomatopeia é diferente de prosopopeia. Letra D, relação de semelhança entre a palavra e o que ela representa. Isso seria sinonímia. Então também descarta porque a questão aqui é prosopopeia. Letra E, contradição na escolha das palavras utilizadas no poema. Não, definitivamente não há contradição alguma na escolha das palavras. A contradição está apenas nos sentimentos. Leia os textos e responda a questão número 5. Texto 1. Então,
cartaz que está aqui, você deve ter à mão aí. Vamos analisar. Então, vamos entender o que quer dizer. SP de bike deve ser SP de São Paulo. São Paulo de bike, né? Vias exclusivas, roteiros de bike, vias exclusivas, precisa de bike? Bike friendly, bike news, etiqueta e segurança, bike no trem e metrô, por aí. Aí nós temos mais abaixo, vias exclusivas, mapa de São Paulo. Confira todas as ruas de São Paulo nas quais é possível se locomover de bicicleta com estrutura cicloviária. Com base em dados de outubro de 2016, já são mais de 460 quilômetros de vias no total. No mapa abaixo no link você tem acesso à evolução das vias destinadas ao transporte de bicicleta que teve planejamento e implantação pela Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, Mapa de Infraestrutura Cicloviária da cidade de São Paulo. Texto 2. Lista para reduzir ciclovias em São Paulo gera críticas de adeptos de bicicletas. São Paulo, César Saqueto, do R7. A circulação de uma suposta lista com sugestões de ciclovias a serem removidas das ruas de São Paulo, divulgadas em grupos de aplicativos de mensagens por celular, tem gerado polêmica entre usuários de bicicletas e vereadores da cidade. As ciclovias são importantes e estão sendo discutidas em todo o mundo. Desse modo, os debates são necessários para a melhoria da qualidade e reestruturação das ciclovias. Questão número 5. O tema sobre as ciclovias na cidade de São Paulo está tratado de forma diferente nos textos, pois, letra A, o texto 2 informa a dificuldade em encontrar as ciclovias e o texto 1 apresenta os 460 km de reestruturação. Letra B, o texto 1 informa os lugares por onde passam as ciclovias e o texto 2 expõe a polêmica das ciclovias. Letra C, o texto 1 faz uma representação dos mapas das ciclovias e o texto 2 divulga as novas ciclovias. Letra D. O texto 2 divulga aos ciclistas as diferentes rotas cicloviárias e o texto 1 apenas expõe a quilometragem das vias. Letra E. O texto 1 opina sobre a reestruturação das ciclovias e o texto 2 informa sobre o aplicativo para as bicicletas. Retomando então, letra A, o texto 2 informa a dificuldade em encontrar as ciclovias e o texto 1 apresenta os 460 km de reestruturação? Não exatamente. Diria never know. A alternativa B, o texto 1 informa os lugares por onde passam as ciclovias e o texto 2 expõe a polêmica das ciclovias. Sim, exatamente. Tem todo um roteiro lá no texto 1, você pode perceber que é uma espécie de panfleto, mostrando onde estão as vias exclusivas, como você pode encontrá-las. E no texto 2 fala sobre a polêmica gerada pela discussão a respeito de remover ciclovias nas ruas de São Paulo. Então, a resposta ideal seria a letra B. A letra C, texto 1 faz uma representação dos mapas das ciclovias e o texto 2 divulga as novas ciclovias? Não, o texto 1 realmente faz uma representação dos mapas, mas o texto 2 não divulga as novas ciclovias, divulga sim a polêmica gerada nos aplicativos de celular. A letra D, o texto 2 divulga aos ciclistas as diferentes rotas cicloviárias e o texto 1 apenas expõe a quilometragem das vias? Não, na verdade não é nenhum faz sentido, né? Porque na verdade o texto 2 não divulga as diferentes rotas e o texto 1 não expõe apenas a quilometragem das vias, muito pelo contrário, o texto 1 ele apresenta as vias e o texto 2 fala da polêmica gerada pelos aplicativos de celular. A letra E, texto 1 opina sobre a reestruturação das ciclovias e o texto 2 informa sobre o aplicativo? Não, aí é o contrário, né? É o texto 2 que opina sobre a reestruturação e o texto 1 que informa sobre o aplicativo para as bicicletas. Aliás, o texto 1 apresenta as ciclovias. Poeminha maçante, por que não ser também um chato? Sempre sofri o ataque inesperado do primo chato, do amigo chato, do chato ocasional, que nem espera ser apresentado. Desfaço agora com o máximo desdém de quem tem e de quem não tem. Sei ser blasé diante da maior obra de arte. E no teatro, ao começar a interpretação, eu zás, me viro de costas para comentá-la com o sujeito de trás.
Falo alto na igreja e baixinho diante dos que ouvem mal. Bocejo de tédio quando alguém me olha e me visto sempre de maneira imprópria para a ocasião. Quando me falam de livro, respondo: e as mulheres como vão? Nunca ouço o que me dizem, falo sempre de mim mesmo. Não respeito compromissos e troco nomes a esmo. Ah, ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase doloroso, mas sê-lo é delicioso. E o que é melhor, amigo, todos os chatos evitam tratar comigo. A questão 6. É delicioso. O ponto de exclamação produz o efeito de letra A, embaraço, letra B, espanto, letra C, surpresa, letra D, dúvida ou letra E, empolgação. Muito bem, se você escolheu a letra A, embaraço, você vai perceber que o ponto de exclamação não tem nada a ver com embaraço. A pontuação define exatamente como o seu texto será interpretado. Por isso é muito importante saber fazer pontuação. Saber onde põe vírgula, onde põe o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, reticências. É muito importante saber fazer a pontuação para que o seu texto seja bem interpretado. Então, quando ele diz é delicioso, representa que ele está embaraçado? De maneira nenhuma. Parece que ele está feliz, não é? Vamos para outra alternativa, a letra B. Espanto. Produz o efeito de espanto? Parece que ele está assustado, espantado? Não, absolutamente não. Letra C, surpresa. Será que ele está surpreso porque ele é chato? Não, acho que pelo contrário, ele está bem consciente do que ele está fazendo, então não pode haver surpresa, não é? Letra D, dúvida. Poderia haver dúvida nesse ponto de exclamação? É delicioso, representa dúvida? Não, eu acho que ele está mais empolgado mesmo, né? Então na letra E, a resposta empolgação seria a resposta correta. Quando ele fala ser chato é delicioso, ele está dizendo que ele está animado, ele está feliz, ele está muito empolgado em ser o cara mais chato que ele conhece, não é? Nós vamos ler o próximo texto para responder a questão número 7. O poder do teletransporte fake. Notícia que viralizou nas redes sociais sobre teletransporte era falsa. Recentemente, uma notícia divulgada por um site em relação a um estudo realizado sobre teletransporte viralizou nas redes sociais. A notícia, escrita pelo repórter Magno Hoff e publicada em um portal de notícias, despertou muitos comentários. Inúmeras páginas elaboraram discussões referentes aos avanços da tecnologia, sobre como a ficção científica ajuda a compreender os avanços modernos. Uma série de discussões acaloradas e interessantes com as mais variadas opiniões ocorreram. Muito bem, questão número 7. O adjetivo acaloradas, destacado no texto, é utilizado para demonstrar que as discussões eram: letra A, calmas, letra B, irreais, letra C, numerosas, letra D, péssimas ou letra E, exaltadas. Analisando a primeira alternativa, letra A, seriam discussões calmas, discussões acaloradas? Não, acho que dá uma ideia bem ao contrário, né? A própria imagem da palavra já transmite uma ideia de agitação. Letra B, irreais. Seriam irreais? Discussões acaloradas? Não, seriam fantásticas, né? Para ser irreais tinham que ser fantástica, né? Tinha que sair do mundo real. Mas não tem nada disso aqui. Está falando de discussões acaloradas e interessantes. Letra C. Seriam numerosas? Também não. Não se trata de muitas, né? Já fala ali atrás que é uma série de discussões. Então tem muitas, mas lá na palavra série é que está demonstrando a quantidade de discussões, que foram bastante. Mas não se trata de serem numerosas, porque se fosse, então haveria aí um pleonasmo ou uma redundância. Ou você repete uma palavra com o mesmo sentido, ou você repete outra palavra com o mesmo significado, com o mesmo sentido. Então seria uma redundância, mas não é o que se passa aí. Letra D, péssimas? Também não se trata da qualidade aqui. Letra E, exaltadas. Aí sim, né, uma discussão acalorada é uma discussão exaltada, a pessoa está animada, está acreditando naquilo, está achando que a coisa está indo bem.
Então, a pessoa fica realmente exaltada. Agora nós vamos ler os próximos textos para responder a questão número 8. E o primeiro texto é apenas uma figura, como você está vendo aí. Analise, o nome da figura é Gola dai Sette Peccati Capitali, atribuído a Hieronymus Bosch, Museu del Prado de Madrid. O que você vê ali? Você vê uma mulher, tem uma criança no colo, parece ter uma criança agarrada às pernas do homem que está sentado. Ele parece que está comendo, o outro está bebendo. Parece que só os dois estão se dando bem ali, né? O resto está só olhando. Muito bom. Texto 2. Gula, sofreguidão e excessos. André Serpa Soares. Esta gula do abstrato crescimento econômico, este permanente desejo insaciável, predador de querer sempre mais, muito para além do que é necessário, é um pecado, sim. A gula aplica-se à sofreguidão de comer e de beber. Quem é guloso peca. Verdadeiramente, porque no cristianismo a gula é um dos 7 pecados capitais. A gula é um permanente desejo insaciável por comida ou bebida. É nunca estar saciado, satisfeito. Querer sempre mais, sempre muito para além do necessário. Gulosos são os que sofrem de gula. Diria que já todos fomos gulosos várias vezes na vida, com comida, bebida ou, em sentido figurado, com qualquer outra coisa. Sobretudo quando somos jovens, somos gulosos pela vida. Queremos conhecer tudo, experimentar tudo e normalmente acabamos por fazê-lo em excesso. Vivemos na vertigem da insatisfação, do prazer, mas quando podemos alcançá-lo parece que não chega, não é suficiente. É preciso mais e mais e mais. Na verdade, vivemos numa sociedade gulosa. A mensagem mediatizada que passa é a de que nunca nos devemos dar por satisfeitos. Devemos sempre querer mais, até nos discursos aparentemente dissociados dessa questão. Tomemos, por exemplo, as referências quase diárias ad nauseam mesmo ao famigerado crescimento econômico. Tal desiderato parece quase um fim em si mesmo. Crescer, crescer, crescer. É induzida a ideia de que sem crescimento não vamos a lado nenhum, ou pior, ficamos condenados à mais sórdida indigência material. Muito bem, a questão 8. Considerando o tema apresentado nos textos 1 e 2, a imagem reforça a ideia de que, letra A família esbanja alimentos porque é cultural e histórico comer muito. Letra B, a gula é um desejo de querer mais insaciável e permanente. Letra C, a vida é um sofrimento constante, difícil e imutável. Letra D, a sociedade quando é gulosa investe em festas. Letra E, a gula é viver com conforto e dividir com amigos. Letra A família esbanja alimentos porque é cultural e histórico comer muito? Não é sobre isso que fala o texto. Letra B, a gula é um desejo de querer mais, insaciável e permanente? Sim, exatamente, é isso que a gula é. Você já tem o suficiente, mas você quer mais, você não se sacia, você não se dá por satisfeito. É exatamente essa a questão. Letra C, a vida é um sofrimento constante, difícil e imutável? Nem se fala a respeito desse assunto, esse tema não é abordado. Letra D, a sociedade quando é gulosa investe em festas? Não, pelo contrário, né? Muito pelo contrário, a sociedade, as pessoas querem para si, tudo para si, nada para os outros. Letra E, a gula é viver com conforto e dividir com amigos? Não, pode ser viver com conforto sim, mas nada de divisão aqui, é egoísmo puro, né? Cada um por si. Muito bem, vamos ler os próximos textos para responder a questão número 9. Texto 1. Apartamentos são 3 vezes mais seguros que casas em condomínio que, por sua vez, são 2 vezes mais protegidas que casas térreas com frente para a rua. Pirâmide, 11 de novembro de 2003. Esse não é um problema para os moradores das calmas cidades do interior, mas nas metrópoles brasileiras a segurança contra ladrões e assaltos é uma das maiores preocupações. Quando alguém pensa em um lugar para morar, normalmente leva em conta critérios como a paisagem vista da janela ou do quintal, o conforto, o comércio próximo e a facilidade de acesso. São itens realmente importantes que podem tornar a vida mais agradável, mas não são os únicos a considerar. No Brasil existem 45 milhões de residências. Apenas 0,33% delas possuem sistemas de proteção
como alarmes de câmaras monitorados por empresas especializadas. Todo o resto conta com sistemas caseiros ou cuidados precários. Em tese, estariam todos inseguros. No entanto, é possível estabelecer uma comparação precisa entre apartamentos, condomínios e casas com frente para a rua, levando em consideração suas fragilidades e os seus pontos fortes. No texto 2, nós temos uma gravura de uma casa bem protegida, com cerca elétrica, com câmera, com interfone, e uma senhora toca o interfone. Quando alguém vem atender pelo buraquinho do portão, ela se apresenta: sou amiga da família. E aí a pessoa do outro lado responde: dia de visita agora é só às terças e domingos. Tem uma plaquinha ali também, né? Umas plaquinhas de aviso. Trata da questão da segurança. Bom, questão número 9. O tema do texto 1, segurança residencial, está ilustrado no texto 2 com: letra A, a presença de uma mulher que espera no portão com a bolsa aberta. Letra B, a caricatura do homem que aguarda a entrada da personagem. Letra C, a ausência de prédios em volta da casa com o muro grafitado. Letra D, sinalização da placa no muro indicando que é um condomínio. Ou letra E, representação de uma casa cercada com câmeras e cerca elétrica. Bom, retomando a alternativa A, a presença de uma mulher que espera no portão com a bolsa aberta? Não, absolutamente. Não é esse o tema que é tratado no texto 1 e que está ilustrado no texto 2 também. Letra B, caricatura do homem que aguarda a entrada da personagem? Também não. Nem fala de caricatura, de ninguém atendendo ninguém. Letra C, a ausência de prédios em volta da casa com muro grafitado? Nada a ver. Não se trata de vizinhança, trata-se de segurança. Letra D, sinalização da placa no muro indicando que é um condomínio? Também não é o assunto, a questão não é exatamente essa, né? Letra E, representação de uma casa cercada com câmeras e cerca elétrica. Sim, essa seria a resposta ideal, porque é disso que trata no texto o tempo todo. Inclusive o próprio tema já fala sobre isso, né? Segurança residencial, ou seja, segurança de residências, de moradias, não é? Vamos para o próximo texto para responder a questão número 10. De africano a afro-brasileiro. Entre os anos de 1525 e 1854, mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravos, não estando incluídos neste número, que é uma aproximação, aqueles que morreram ainda em solo africano vitimados pela violência da caça escravista, nem os que pereceram na travessia oceânica. Não se sabe quantos foram trazidos desde que esse comércio se tornou ilegal. Ao longo de mais de 3 séculos, enquanto a própria nação brasileira se formava e tomava corpo, os africanos foram trazidos das mais diferentes partes do continente africano abaixo do Saara. Não se tratava de um povo, mas de uma multiplicidade de etnias, nações, línguas, culturas. No Brasil foram sendo introduzidos nas diferentes capitanias e províncias, num fluxo que corresponde ponto por ponto à própria história da economia brasileira. A prosperidade econômica estava relacionada a uma intensificação da demanda de mão de obra escrava. Não havia possibilidade do progresso material sem que mais negros fossem importados, pois o trabalho era essencialmente africano e afrodescendente. A questão número 10. O assunto principal do texto é: letra A, a morte de africanos no século XVI. Letra B, o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Letra C, a prosperidade econômica relacionada à mão de obra escrava. Ou letra D, a diferença existente entre as capitanias e as províncias brasileiras. E a letra E, a diversidade de etnias, nações, línguas e culturas do continente africano. Muito bom, retomando então, encontrando o tema desse texto aqui, o assunto principal. Qual seria? Letra A, a morte de africanos no século XVI? Não, menciona essas mortes, né, das mortes lá no continente africano, durante o tráfico, na travessia, e também dos que morreram aqui. Mas a questão aqui que trata não é bem isso, esse é um assunto principal. Na letra B, o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Olha, esse assunto é muito reforçado desde o início, quando apresenta os números dos africanos que foram trazidos para o Brasil,
quando fala que havia até mesmo ilegalidade, quando não se sabe os números exatos dos que foram trazidos desde que o comércio se tornou ilegal, que mesmo depois da proibição, continuaram trazendo. As pessoas cometem crime constantemente. A lei estava ali, mas muitos não cumpriram. Muita gente continuou sendo escravizada, muita gente continuou traficando escravos, e se a gente for pesquisar direitinho, a gente vai ver que tem muito mais coisa escondida por trás disso, né? Então, a resposta certa seria a letra B, o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. A letra C apresenta a prosperidade econômica relacionada à mão de obra escrava, faz uma mençãozinha assim, mas não é o assunto principal. Letra D, a diferença existente entre as capitanias e as províncias brasileiras, não, também refere-se a isso no segundo parágrafo, mas não é a questão que é tratada no texto. Se você observar o título, você vai ver de africano a afro-brasileiro. Letra E, a diversidade de etnias, nações, línguas e culturas do continente africano. O que é etnia? Etnia é raça, né? Então, trata da questão da raça, porque nós sabemos que na África existiam muitas raças, como existem hoje, várias raças de negro. É um problema muito sério. Se você assistiu o filme Lágrimas do Sol, você vai ver que ainda existe um preconceito muito grande na África. Negros matam negros, destroem uma tribo inteira para fazer uma limpeza étnica, porque eles querem que a raça deles, a tribo deles, a aldeia deles prospere e acaba com os outros, né? Não é só nesse filme Lágrimas do Sol. Existem outros filmes que retratam bem essa realidade vivida no continente africano. Você pode ver também o filme Hotel Ruanda, que existem duas raças principais nesse país e que uma tenta destruir a outra. Tem aqueles negros mais negros e os outros mais claros um pouco, que são perseguidos e mortos são os Hutus. Como é que é o nome do outro? Não me lembro, né? São duas raças, os Hutus tentam destruir a outra raça de negros. Então é uma realidade. Há diversidade de etnias, mas não é esse o assunto que é tratado nessa questão, que o assunto principal do texto, de africano a afro-brasileiro, é o tráfico de africanos que foram escravizados para o Brasil. Muito bom. Para responder a questão 11, nós temos mais dois textos. Texto 1. Navio fantasma ressurge na costa irlandesa. Crédito, reprodução, HSM Protetor. O navio de carga desaparecido há mais de um ano ressurgiu na Irlanda, segundo The Guardian. O MV Alta, de 77 metros, foi abandonado pela tripulação em meados de 2018 na Guiana, após ficar impossibilitado de sofrer reparos. Desde então, o Alta viveu uma odisseia pelo Atlântico. A viagem, que passou pelos mares da África, Europa e América, teve fim com a chuva de Dennis no domingo, quando encalhou nas rochas perto de Ballycotton, vila de pescadores no condado de Cork, Irlanda. As autoridades ainda estudam o que vão fazer com o navio e cientistas ambientais já disseram não ver sinais de poluição visível. Avaliações de risco ainda serão feitas nos próximos dias. Segundo o Guardian, o Alta foi construído em 1976 e recebeu a bandeira da Tanzânia. Mudou de proprietário em 2017 e estava navegando da Grécia para o Haiti em setembro de 2018, quando foi abandonado por 10 tripulantes a 2.000 quilômetros de Bermudas. Os tripulantes foram resgatados por um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos que os levou a Porto Rico. Rebocado até a Guiana, o Alta acabou sequestrado e ficou desaparecido até agosto de 2019, quando foi avistado por um navio de patrulha da Marinha Britânica. É possível que ele tenha navegado pela África, passado pela Espanha e seguido então para a Irlanda. Texto 2. O mistério do navio fantasma que apareceu na costa da Irlanda após uma tempestade. O navio fantasma apareceu na costa do condado de Cork, na Irlanda, levado pelo mau tempo que atingiu a Europa em decorrência da tempestade Dennis. O barco, abandonado pela tripulação, foi encontrado em meio às rochas de uma vila de pescadores em Ballycotton por uma pessoa que passava pelo local. O navio parece ter ficado à deriva por mais de um ano, percorrendo milhares de quilômetros no Oceano Atlântico desde que foi abandonado no sudeste das Bermudas em 2018. É uma chance em 1 milhão disso acontecer, disse John Tatham, gerente de operações da Royal National Lifeboat Institution.
Em entrevista ao jornal Irish Examiner, ele afirmou que nunca havia visto nada dessa forma em termos de abandono. Questão 11. Ao comparar os textos, percebe-se que, letra A, os textos apresentam as informações idênticas. Letra B, o texto 2 retrata com mais detalhes o ocorrido. Letra C, o texto 1 apresenta mais informações que o texto 2. Letra D, os textos utilizam documentos oficiais para fornecer evidências. Letra E, o texto 1 apresenta opiniões diferentes em relação ao texto 2. Letra A, os textos apresentam as informações idênticas? Obviamente que não, você percebe que um texto é bem maior do que o outro. Só por aí, só pelo olhômetro você já consegue perceber que tem uma diferença. Letra B, o texto 2 retrata com mais detalhes o ocorrido? Absolutamente, ele é bem menor, portanto não tem nem espaço para isso. Letra C, o texto 1 apresenta mais informações que o texto 2? Sim, obviamente, ele apresenta muito mais detalhes, muito mais informações a respeito do navio e do que aconteceu com ele. E a letra D, os textos utilizam documentos oficiais para fornecer evidências? Não existe nenhum documento oficial aí, não existe uma reportagem pelo jeito aí, pelo que parece. Letra E, o texto 1 apresenta opiniões diferentes em relação ao texto 2? Não, não exatamente, só apresenta mais detalhes, não é? Bom, aqui nós temos mais um texto para responder a questão 12. Vamos ler. Videogame pode melhorar a atenção, aprendizado e coordenação motora. Bem-estar mostra que jogar é também um exercício físico. No entanto, a recomendação é usar o videogame apenas 2 horas ao dia. O videogame está presente na vida de crianças e adultos e, apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefícios para a saúde. Antigamente os jogos eram limitados e exigiam menos dos jogadores, porém com o passar do tempo eles foram se aperfeiçoando e hoje exigem habilidade, movimentos maiores e harmonia corporal, como explicaram o médico do esporte Gustavo Maglioca e a pediatra Ana Escobar no Bem-Estar desta sexta-feira. Por isso, atualmente, o videogame pode melhorar a coordenação motora, o aprendizado e a atenção de quem joga. Além disso, existem ainda jogos que permitem que a pessoa dance ou faça exercícios físicos. Nesse caso, a atividade proposta pelo jogo faz a pessoa mexer todo o corpo e gastar calorias de uma maneira divertida. No caso da coordenação motora, o médico do esporte Gustavo Maglioca explica que os jogos de antigamente desenvolviam apenas os membros superiores. Mas como agora o videogame já exige movimentos do corpo todo, desenvolve também a coordenação geral. Além de melhorar a atenção, os especialistas explicaram também que jogar pode aumentar os reflexos, melhorar a memória e até o equilíbrio. Vale lembrar que jogar videogame o dia inteiro não é o ideal. De acordo com a pediatra Ana Escobar, dosar o tempo é importante. A recomendação para evitar que vire um vício é jogar 2 horas por dia. A questão 12. O autor apresenta a tese de que: letra A. O videogame traz benefícios para a saúde quando controlado o tempo nos jogos? Letra B. Os jogos de antigamente desenvolviam apenas alguns membros do corpo? Letra C. Os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos? Letra D. O videogame permite que as pessoas movimentem o corpo todo? E letra E. Os jogos melhoram somente a coordenação motora geral? Muito bem, retomando então, letra A. O videogame traz benefícios para a saúde quando controlado o tempo nos jogos. Sim, isso fica bem claro aqui, quando fala lá no último parágrafo que o ideal é jogar 2 horas por dia para não virar vício e saber dosar o tempo, que isso é muito importante, não é? Letra B. Os jogos de antigamente desenvolviam apenas alguns membros do corpo? Bom, fala da parte superior, porque você jogava mais com as mãos, não tinha essa de ficar dançando, correndo ou fazendo outras coisas, né? Mas também é muito mal mencionado no texto, não é uma tese. Letra C. Os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos? Sim, o texto fala sobre isso também, mas não é a tese que ele defende no texto. Letra D. O videogame permite que as pessoas movimentem o corpo todo? É a mesma resposta das anteriores. E letra E. Os jogos melhoram somente a coordenação motora geral? Não, que já saiu fora totalmente da
questão, e mesmo que não que tivesse em concordância, ainda não seria a tese. A tese é apresentada na primeira, na letra A, que traz benefícios para a saúde quando o tempo nos jogos é controlado. Muito bem, vamos para a próxima. O próximo texto nós vamos ler para responder as questões 13 e 14. Definição de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada inteligência social, criada pelo estadunidense Daniel Goleman. O indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar as suas emoções com mais facilidade. Podemos dizer também que ela nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar nossas próprias emoções e as usamos para o nosso benefício. Os pilares da inteligência emocional. Para facilitar um pouco mais a compreensão sobre inteligência emocional, Goleman delimitou os 5 pilares que regem o seu funcionamento. Veja quais são eles agora. Autoconhecimento emocional. Não somos robôs, mas seres humanos dotados de sentimentos. O desafio é aprender a ouvir e a conhecer os nossos próprios sinais. Controle emocional. Não basta apenas reconhecermos a existência de nossos sentimentos. É preciso também saber lidar com eles, eis a parte mais difícil a propósito. Você precisa de ter hábitos certos que vão te colocar em ação. Automotivação é a nossa capacidade de redirecionar um sentimento a fim de obter algum ganho pessoal. Empatia. Os outros também possuem emoções e elas precisam ser respeitadas. É essa preocupação com o que o outro sente que faz surgir as relações pessoais mais sinceras. Relacionamentos interpessoais. As trocas e as interações são frutos da nossa capacidade de também gerir o sentimento do outro. Questão 13. A finalidade do texto é: letra A. Divulgar pesquisas e ideias de maneira concisa, clara e fidedigna. Letra B. Debater a pesquisa sobre um determinado assunto de modo amplo e detalhado. Letra C. Instruir as pessoas sobre como elas podem viver melhor controlando as emoções. Letra D. Diagnosticar as vantagens da inteligência emocional. Ou letra E. Relatar os pilares da inteligência emocional. Muito bem, retomando então, o que se pede aqui é o objetivo do texto, a finalidade. Qual é esse objetivo? Se você marcou a letra A, divulgar pesquisas e ideias de maneira concisa, clara e fidedigna, você acertou. É exatamente essa a proposta do texto, divulgar as pesquisas. A letra B, debater a pesquisa sobre um determinado assunto de modo amplo e detalhado. Não existe debate aqui, nada está sendo posto em debate, não está havendo nenhuma proposta, nem há espaço para argumentação aqui. Letra C. Instruir as pessoas sobre como elas podem viver melhor controlando as emoções? De certa forma, sim. Mas a questão é justamente que está relacionada à letra A, que é a divulgação das pesquisas e das ideias de uma forma bem sucinta, bem resumida, né? Na letra D, diagnosticar as vantagens da inteligência emocional? Não se trata bem disso aqui. A questão é justamente outra. Diagnóstico exige pergunta, pesquisa, exames. Não está acontecendo nada disso, né? Está apenas divulgando as pesquisas. Letra E. Relatar os pilares da inteligência emocional? De certa forma, sim, relacionado à letra A, com a divulgação das pesquisas e das ideias do Daniel Goleman. Muito bom. A questão número 14. Os termos sublinhados no texto são utilizados geralmente: letra A, nas histórias em quadrinhos. Letra B, nos verbetes de dicionários. Letra C, na linguagem poética. Letra D, nas narrativas misteriosas. Ou letra E, nos textos científicos. Os termos sublinhados no texto são utilizados geralmente. Histórias em quadrinhos não tem textos, então descarta a letra A. Verbete de dicionários também não há necessidade, você não encontra nunca. Não há sublinhado em nenhum desses textos, não é? Linguagem poética também não. Narrativas misteriosas, never, no. Realmente é a letra E, então, nos textos científicos. Geralmente isso é feito de forma a mostrar a importância do assunto que será tratado logo a seguir.
Mais um texto para responder as questões 15 e 16. Despedida. Por mim e por vós e por mais aquilo que está onde as outras coisas nunca estão. Deixo o mar bravo e o céu tranquilo, quero solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens. E como o conheces, me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte. Voou meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor e o resto, onde estarão? Deixo aqui meu corpo entre o sol e a terra. Beijo-te, corpo meu, todo desilusão. Estandarte triste de uma estranha guerra, quero solidão. Cecília Meirelles, Antologia Poética. Questão 15. O uso recorrente dos verbos em primeira pessoa, como quero, deixo, viajo, cria a sensação de: letra A, ação; letra B, realidade; letra C, diálogo; letra D, individualidade; ou letra E, interação. Muito bem, retomando aqui então, trata-se da questão dos verbos na primeira pessoa, quando há muito individualismo, né? Subjetivismo. Quando eu trato das coisas em primeira pessoa, eu quero, eu sou, eu estou tratando muito do meu próprio ego. Então seria uma sensação de ação? Não, definitivamente não. Realidade? Bom, se está na primeira pessoa, se é a realidade, é a minha realidade, não a dos outros. Então, continua subjetivo. Letra C, diálogo? Não existe diálogo quando o assunto é subjetivo, não é? Letra D, individualidade? Sim, é muito individual, é muito subjetivo. São questões interiores, são coisas minhas, é a minha realidade, é a minha verdade, é o meu destino, é a minha vida. E letra E, interação? De maneira nenhuma, não existe nenhuma interação, nenhum diálogo, né? Inclusive o eu lírico clama a todo instante: quero solidão, eu quero solidão, não quero interação, eu quero solidão. Muito bom, vamos para a questão 16 então. Dentre as ideias-chave expressadas pelo eu lírico, uma delas se refere a: letra A, as dúvidas contidas; letra B, ao egoísmo abafado; letra C, as memórias vividas; letra D, ao desejo de solidão; ou letra E, ao sobrenatural revelado. Muito bem, retomando então para concluir, dentre as ideias-chave, nós estamos falando aqui de temas. Letra A, as dúvidas contidas? Não, absolutamente não tem dúvida aqui. O eu lírico sabe muito bem do que está se passando, sabe muito bem o que ele quer, sabe muito bem o que é que ele procura. Letra B, ao egoísmo abafado? Não existe egoísmo onde existe isolamento. E o que o eu lírico faz aqui é somente isso, só se isola, só se afasta, só busca a solidão. Então esse eu lírico, ele não vai expressar jamais uma ideia-chave com a referência de egoísmo. Egoísmo é quando você interage com as outras pessoas, é quando você busca tudo para você e nada para os outros. Não tem nada a ver com o que nós podemos ver nesse poema da Cecília Meirelles. Letra C, as memórias vividas? Também não é isso. Por quê? Porque ela faz uma breve referência à memória, dizendo que a memória voou da sua fronte, mas não quer dizer que ela está voltando às memórias, está revivendo as memórias, de maneira nenhuma. Letra D, ao desejo de solidão. Bom, isso que você percebe do início até o fim do texto. Quero solidão, nenhum inimigo, nenhum irmão, por não ter palavras, por não ter imagens. Viajo sozinha com meu coração, que procuras tudo, que desejas nada, não ando perdida, mas desencontrada, levo o meu rumo na minha mão. Então você percebe que o tempo todo o eu lírico busca o desejo da solidão, quer se isolar, quer ficar sozinho, quer se afastar de tudo e de todo. Letra E, ao sobrenatural revelado? Também não. Há uma breve referência, faz uma referência de leve aqui ao sobrenatural, quando fala: deixo aqui meu corpo entre o sol e a terra. Mas isso é só uma breve referência do que é o inevitável para todos nós. Na realidade não está usando nenhuma palavra-chave em relação a isso, nenhuma ideia-chave. As ideias-chave
elas são expressadas pela eurílica se referindo apenas ao desejo de solidão, de isolamento, de confinamento. Bom, nós concluímos aqui. Espero que você tenha aprendido a fazer uma boa análise de texto. Nós vamos estar passando as próximas atividades para vocês em vídeo e depois também em novos formulários online. Espero que vocês tenham acertado bastante. Revisem as respostas que vocês erraram para tirar as dúvidas. E qualquer coisa, traga uma dúvida lá para o grupo do WhatsApp que eu estarei lá atendendo vocês, tá bom? Ou se preferirem, deixe lá no Google Sala de Aula. Eu também vou estar sempre consultando e posso deixar a resposta para vocês. Boa sorte e até o próximo.